Márcia, muito obrigado pela participação aqui do Papo e Clique. É um prazer estar aqui com você. Vamos então começar aqui as nossas perguntas. Primeira pergunta é o seguinte, Márcia. Eu queria que você fizesse um resumo, uma apresentação sua, contando um pouquinho do seu resumo, da sua trajetória, quanto tempo de experiência você tem na área, quais são as suas responsabilidades atuais. Fala um pouquinho para a gente aí, Márcia. Boa tarde. Olha só, eu adoro, né? Eu gosto muito de estar aqui, eu gosto muito de contribuir. Eu acho que o que a gente pode fazer para o mercado hoje é trocar experiência, compartilhar e incentivar que as pessoas façam a mesma coisa. Bom, tempo de experiência, eu comecei aniversário, tá? Então eu já tenho 37 anos de engenharia. E eu sou bem aquela história de quem nasceu numa família simples e só tinha que estudar, não tinha outro caminho, blá, 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 blá. Com 14 anos eu escolhi a carreira. E foi quando eu fui pro Cefet. E quando a gente sai do curso técnico e quando a gente precisa trabalhar e se sustentar, a gente tem muito o que escolher. A gente não escolhe muito pela vocação. A gente escolhe aquilo que é possível. Eu dei sorte e eu consegui conciliar aquilo que era possível com uma carreira bem-sucedida. Porque hoje, depois, com quase 40 anos, eu julgo que a minha carreira é bem-sucedida. Então, eu fiz Cefet e sempre trabalhei com planejamento, controle e orçamento, ainda que não existia microcomputador. Então, eu trabalhei em obra, trabalhei como orçamentista de empreiteira, e naquele tempo não existia muito essa coisa de planejamento. Em um determinado momento, eu já tinha terminado a faculdade, depois eu fiz engenharia civil, as demandas por gerenciamento de projeto, elas aumentaram. E eu fui migrando para isso, né? Então, computador, quando surgiu o microcomputação, eu já fui tratar de aprender programação. Você lembra daquelas macros de Excel, lá da década de 90? Eu programava em Basic, naqueles computadores que ligavam na televisão. Então, foi sempre esse meu caminho. Então, eu sempre tratei de trazer aquela carreira que eu precisava, né, para adquirir isso para as coisas que eu gostava de fazer. E hoje eu sou absolutamente apaixonada pela minha profissão. Depois da engenharia civil, fixei na área de planejamento, veio gestão de projetos, fiz todas as certificações que eu podia e vim estudando durante esse tempo. Então eu continuo gerenciando, né, liderando o processo BIM na Planave e liderando toda a gestão de portfólio, cuidado de gente, distribuição de equipe. Nesses meus muitos anos, eu sempre variei, né? Eu nunca fui a mesma. E estou aí aprendendo. Maravilha, Márcia. Obrigado aí por compartilhar tanta informação interessante. Vamos para a segunda pergunta, Márcia. Agora a gente queria saber um pouquinho sobre a empresa, né? A Planave. Fala um pouquinho do portfólio de serviços que a Planave oferece, o que ela tem de diferenciais. Fala um pouquinho para a gente. Olha só, a Planave ela tem experiência. A gente sempre teve uma abordagem grande de projetos portuários. O Porto de Sepetiba, aqui do Rio, a Planave chegou ali quando não era nada mesmo. Quem fez o plano diretor do Porto de Sepetiba foi a Planave. Então, a gente trabalhou já em todos os portos, pelo menos os públicos brasileiros. E a gente trabalhou em alguns países da América do Sul, África, Ásia. Então, a Planave ela tem essa experiência. E a Planave, essa tradição dela é um negócio bacana, né? Porque a gente acaba respeitando as pessoas, né? É uma empresa muito respeitada pelo mercado. E a gente trabalha, além da infraestrutura portuária, a gente tem infraestrutura urbana. Hoje a gente está trabalhando com muitos projetos de infraestrutura urbana e ferroviária, óleo e gás e projetos industriais. De forma geral, é o que a gente atua. Ótimo, Márcia. Obrigado. Vamos então agora para a terceira pergunta, que é a questão do projeto desafiador. Queria saber um pouquinho de algum projeto desafiador, uma situação desafiadora que você tenha passado durante essa sua carreira. Fala um pouquinho do escopo desse projeto, o porquê que ele era desafiador e as soluções que foram encontradas para conseguir solucionar esses desafios. A gente vem enfrentando essa demanda do BIM já há alguns anos. E é curioso, porque quando a gente começa com alguma coisa nova, as pessoas elas querem os resultados, as empresas, mas nem sempre existe uma informação ampla das dificuldades para chegar naquele resultado. O processo BIM, ele é um processo que exige progressão. Então, a gente não consegue um resultado espetacular da noite para o dia.
Hoje a Planave ela tem processos já estruturados hoje para algumas disciplinas que para a gente é mais eficiente fazer em BIM do que fazer em 2D. Mas porque a gente precisou perseverar até por uma exigência de mercado nesses processos, e não são todas as disciplinas. Então eu brinco que eu faço BIM da vida real. E às vezes as empresas chegam com expectativas que não condizem com a realidade, ou pelo menos a realidade dela. Então a gente passou por um processo, um projeto desse, que era um projeto grande. A gente, então, que trabalha com projetos portuários, tem uma questão muito delicada, que é a questão de fundações. Então, a gente precisa, de forma geral, portuário. Você está na beira do mar. Você precisa de fundações profundas. E aí, para você fazer isso numa área que já tem um monte de coisa construída, nem sempre você pode colocar um bate-estaca e ficar dando batida ali para cravar uma estaca metálica de 1,5 metro de diâmetro, né? Porque é a nossa realidade. Então, a gente tem que partir para soluções mais caras. Quando a gente pensa em fazer isso em BIM, a gente tem que entender o prazo que a gente tem e a maturidade que você tem. Eu falo sempre que no BIM, a gente tem que ver a maturidade de quem está vendendo e a maturidade de quem está comprando. Se você tiver um desalinhamento disso, você vai ter problema. Porque, de forma geral, quem não tem maturidade em BIM acha que é tudo fácil. E aquele BIM Hollywood que a gente vê, aquelas apresentações lindas, ele acha que aquilo dali vai ser o projeto dele. E, de forma geral, um projeto com um nível grande de informação, ele não é tão bonito. Porque se a gente gastar bytes em belezura, vai faltar bytes para informação, para o computador conseguir rodar um modelo. Então, a gente sempre privilegia a informação e não a estética. E o cliente ele vai buscar a estética. Uma outra grande dificuldade é que o BIM é colaborativo. Então, ele é colaborativo no desenvolvimento, ele é colaborativo com o cliente. Então, tem que trabalhar todo mundo junto e misturado. Na hora que esse cliente ele quer processos de uma engenharia tradicional, um planejamento e acompanhamento tradicional, um projeto, um processo que é cercado de incerteza, aí a gente começa a ter conflito. E se o cliente não sabe receber, você imagina. Como é que a gente está acostumado a trabalhar? E o Eclic, ele trata isso muito bem. A gente pega os documentinhos, coloca lá no GED, o cliente vai lá, tem tantos dias para comentar o documentinho 2D, devolve para a gente, e a gente revisa e traz de volta. E a gente vai tendo uma progressão de medição nesse documento. O BIM, você está elaborando o modelo, o projeto está surgindo, mas você não tem documento emitido. E se o cliente não souber comentar no modelo? Você vai receber no final do projeto, como é que você paga a sua equipe? Hoje, o pessoal de BIM participa da proposta quando a gente oferece um projeto em BIM. E aí, meio que assim, a gente vendeu aquilo que a gente imaginava, o cliente achou que sabia o que estava comprando, e na hora da gente executar, para conseguir atender as expectativas, foi uma mega dificuldade. Então, a gente teve que ir contornando. Quando a gente está num cenário de incerteza, a gente tem que ter um planejamento voltado para o adaptativo, voltado para o incremental, uma outra abordagem de gestão. E o cliente não entendia isso. Então, a gente precisou fazer um cronograma tradicional de não sei quantas mil linhas por um projeto de duração curtíssima. Então, a gente teve que alocar um engenheiro de planejamento sênior para ficar elaborando cronograma, que sabia que não ia dar em lugar nenhum, mas o cliente não entendia isso. Então, a gente precisava ter um cuidado muito maior nos apontamentos, nos registros, e a gente tinha problemas de comunicação. E hoje eu sou a Márcia Doring, e aí o pessoal associa a BIM por conta disso. Eu fui estudar e aprender com todo esse desafio. Bacana, Márcia, realmente. E não foi um desafio só, foram vários. Vamos dizer assim, o principal desafio foi a introdução da nova tecnologia, mas você vê que ela se desmembra em problemas relacionados à comunicação, ferramenta, processo, ou seja, pessoas, tudo vai sendo jogado. Vários pontos interessantes. Bom, Márcia, vamos então agora para a nossa última pergunta. Como que você entende, uma vez que você já utiliza o Eclic já há algum tempo, que uma ferramenta como o Eclic pode ajudar em projetos de engenharia, sendo pela questão de localização de documentos,
a questão de fluxo de documentação? A gente sempre teve demanda por JET, né? Então, sempre enxergamos isso como alguma coisa muito importante. Então, sempre foi essencial. Hoje, com a velocidade que a gente tem, a gente precisa de ferramentas mais simples. E foi aí que eu conheci, por um acaso, eu conheci a Eclic. No meio da pandemia, a gente tinha uma demanda de comentários de documentos de fornecedores. Então, a gente optou por licenciar uma ferramenta. Por um acaso, foi a Eclic. Exatamente com esse objetivo. Acompanhamento de comentários de documentos de fornecedores. E a gente não consegue ficar sem a visibilidade do processo. E se tudo a gente for criar, o preço não justifica. Para a gente conseguir olhar só aquilo que é core business, eu acho importante que a gente tenha uma ferramenta dessa. Tem uma outra coisa que eu prezo muito, que é liberdade. Eu não gosto de ficar contratando customização de empresa. Me dá uma ferramenta que eu consiga customizar e que eu consiga botar do meu jeito e que eu consiga até fazer algumas adaptações ao meu processo, eu acho que é importante. Hoje, na engenharia, com a demanda e os prazos que a gente tem, sem fluxo de processo e sem automação, a gente não chega em lugar nenhum. Sim, maravilha. Eu concordo com você. Eu acho que uma das vantagens de você usar o Eclic, por exemplo, nos projetos de engenharia, é aquele ponto que você falou de automatização dos processos. Né? Ele tem uma flexibilidade para você moldar os processos, e você não fica com aquela questão de fazer as coisas de acordo com a vontade. Né? De repente, uma pessoa vai fazer de uma maneira mais criteriosa, o outro gosta de fazer de um... Não. Você padronizou, o processo é aquilo, tem que seguir. E um volume, quando a gente está falando de volumes grandes, como você também mencionou aí de documentação, você economiza muito tempo quando você automatiza. Pontos bem interessantes, bem pontuados, Márcia. Márcia, muito obrigado pela participação mais uma vez. É um prazer ter você e a Planave como nossos parceiros. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Tá? Muito obrigada. A Planave fica feliz também de ser lembrada. E eu também fico muito feliz de estar aqui contribuindo. Conta comigo, aguardando aí as novidades para esse ano. Obrigado, um abraço. Até mais, Márcia.